foi vaiado no anúncio da escalação. Isso é quando você está num clima já muito hostil, o treinador ser vaiado no anúncio de escalação. Uma classificação como essa, o quanto isso dá um alívio, uma tranquilidade para o trabalho de Marquinhos aí. É óbvio que o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil é um especial aí, né? Por mais que ele consiga ali um resultado ok contra o Fluminense, se tropeçar contra o Fortaleza, complica demais a vida dele, né? Vai depender muito de como vai ser os contextos de cada jogo, né? Eu tinha falado no Raiz de segunda e sobre essa validade do Marquinhos, né? Quando eu falo isso, obviamente, eu não estou dizendo aqui que a validade de fato dele, não sou eu que decido isso, na verdade, quem tem que ver é internamente o próprio Ceará, e claro, a torcida não está nada satisfeita ainda com o trabalho dele, né? Eu acho que não sei se eu falei aqui, eu falei em outros locais, eu tinha dito que a vitória, se acontecesse hoje, e até mesmo jogando bem, como eu citei, por isso que eu falei, a garantir a classificação, tentar a vitória e jogar bem, o que era o que o Ceará precisava fazer para o Marquinhos ter uma possibilidade de confiança, mesmo assim, iria se falar o seguinte: mas é o The Strongest, cara, um time fraco e tal, time que estava em nível de campeonato cearense, tal, aquela coisa. Então, não se resolveu ainda a questão Marquinhos Santos. Ele vai ter um jogo muito difícil contra o Fluminense, fora de casa, o Maracanã lotado. E aí é que tá, ele já vai ter boa parte daquilo que alguns ainda falavam como uma muleta, né? Não tem o Mendonça, jogadores desfalcaram, lesionados, pegaram Covid e tudo mais. A partir de agora ele já tem um bom elenco nas mãos. E aí é que tá, a partir do momento que ele começou a falar que ia lá colocar o dedo dele, que ia fazer as mudanças que ele achava necessária, já dá para ver algumas escolhas que ele está estabelecendo. Nino Paraíba é o titular e não o Michel Macedo. Eu preferia ver mais o Michel Macedo do que o Nino, mas aparentemente estabeleceu isso. O Vitor Luiz parece ter ganhado, até porque o Bruno Pacheco, nos jogos em que o Marquinhos comandou, o Pacheco não foi nada bem, né? Richard e Richardson parecem estão estabelecidos ali, o Sobral se tornou realmente uma opção de banco, e o Lindoso aparentemente também, até porque eu acho que ele vai utilizar esses dois jogadores realmente como volante, só vai jogar com dois volantes. E do meio para frente, e o Zé Roberto ganhou essa briga aí, né? O Lima, Vina e Mendonça, eu acho que já seriam titulares com o Marquinhos, independentemente de qual esquema ele fosse utilizar. Então, ele já, como eu falei, ele já está norteando uma equipe titular. Se isso na prática, o desempenho em campo, vai corresponder com o que ele acredita e que os jogadores conseguem fazer, aí a gente vai ver agora contra adversários mais complicados. O Fluminense não jogou nada, né? Assim, não teve nenhum jogo esse meio de semana. Tá muito motivado. Goleou o Corinthians na semana passada. Vai ser a despedida do Fred. Então, assim, é aquela coisa. Eu acho que, não sei se eu falei aqui, eu falei outro canto. Já tá marcado, possivelmente, uma penalidade contra o Ceará lá no Maracanã no sábado, assim, né? Pro Fred bater para fazer a despedida e tal, assim. Não estou dizendo que vai acontecer, mas assim, já se desconfia de maneira muito forte que vai acontecer uma situação, então o Ceará tem que ter muito cuidado, porque acho que muitos jogadores do Fluminense vão tentar cavar falta, vão tentar buscar os braços ali possivelmente abertos do Ceará em jogadas na área. Então o Ceará tem que ter primeiro esse cuidado. E o ponto é, agora com peças melhores. Por exemplo, hoje o Mendonça voltou, deu para ver que ele ainda é o melhor jogador do Ceará, mas deu para ver, por exemplo, que as finalizações, teve uma dele no primeiro tempo que foi um chute errado e tal, mas é natural, o jogador que estava umas 3 semanas de fora, obviamente vai precisar de um pouco mais de ritmo para estabelecer, mas ainda é um jogador de muita qualidade. Então, eu acho que para o Marquinhos Santos é importante não levar um vareio de bola do Fluminense. Se perder para o Fluminense, já vai ser chato, certo? Mas dependendo do contexto, era um cenário que até mesmo se a gente fosse imaginar na época do Dorival Júnior, não seria algo tão ruim. O melhor para o Marquinhos Santos. Minhoca, o Vozinho é chato nesse tipo de jogo, viu? Não, é demais. Eu tenho mais medo do Atlético Goianiense lanterna no Castelão com 60 mil pessoas do que o Fluminense na despedida do Fred. Assim, é um tipo de jogo que o Ceará é chato. Assim, pode ser o pior time do mundo. Hoje
Não, pode continuar. Hoje, coincidentemente, eu estava lá no setor, lá na inferior do Castelão, estava bem pertinho de mim o Wendel e o Reginaldo Cara de Gato. Eu consegui me lembrar daquele Ceará que pegou o Flamengo em 2000, assim, o time era um remendo, tinha jogador tinha acabado de chegar, Camanducaia, Maurílio, e pega aquele Reginaldo Cara de Gato, assim, um elenco absurdo. E o Ceará consegue eliminar o Flamengo daquele, assim, é o joguinho que o Ceará gosta, assim. Eu tenho muito mais medo do Atlético Goianiense. Pois é, assim, o Ceará é uma das equipes mais, assim, eu acho que ninguém na Série A olha para o Ceará e tipo assim, vou fazer 3 pontos. Todo mundo sabe que o Ceará vende caro todo jogo, Mas assim, eu tô falando num cenário onde o Fluminense, para mim, é o favorito para o duelo, e tem um outro ponto também para esse duelo. Assim, eu acho que o Marquinhos pode, talvez, segurar alguns atletas. Eu acho que o Richard não joga, né, Léo? O Richard não vai poder jogar, né? Eu acho que o Richardson. É o Richardson? Eu acho que é o Richardson que está suspenso. Pronto. Então, acho que é o único jogador, assim, do time que ele talvez considere titular, que não vai estar em campo. Mas pode ser que ele segure algum atleta, dependendo do contexto do que ele imagina para o jogo da quarta-feira. Pode ser. Não sei se ele vai colocar todo o time que ele acredita, né? O time, por exemplo, de hoje, com exceção do Richardson, para a partida contra o Fluminense. Então vai depender muito do desempenho da equipe. Se o Ceará for desorganizado, como o primeiro tempo contra o Inter, o primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, no jogo contra o Cuiabá, volta de novo toda a desconfiança para cima do Marquinhos, e aí esse clássico, como eu falei, né, que é como se, quando eu digo validade, é tipo assim, esse é um jogo onde o Marquinhos corre um risco, e aí é por isso que sempre precisa colocar um depende, né? Por exemplo, se o Ceará ganha por 1 gol de diferença no clássico da próxima quarta-feira, jogando bem, pressionando, acho que Marquinhos pode continuar no Ceará. Mas pode também ter a situação que eu acho que foi o Léo que falou, acho que da vez passada foi retrasada, que é a oportunidade, entendeu? Porque é o seguinte, se por acaso, internamente, as pessoas não acreditam que o Marquinhos Santos vai ser o técnico ideal para conduzir essa equipe até o final da temporada. Então, a oportunidade, se o Ceará não eliminar o Fortaleza, vai ser, mesmo se o Ceará apresentar um bom jogo diante da equipe do Fortaleza. Aí pode ser aquela coisa, vamos aproveitar o ensejo, já que a gente não acredita muito no rapaz, vamos aproveitar a eliminação e vamos partir para um outro nome. Então, acho que esse é o cenário que eu vejo para o Marquinhos Santos. Mas tudo depende de como internamente ele é visto, obviamente, pelo trabalho que ele executa, né? O Marquinhos está conseguindo evoluir ou apenas nesses 2 jogos contra o The Strongest ele mostrou realmente a efetividade. Então vai depender demais desses próximos 2 jogos contra o Fluminense e Fortaleza para saber se ele consegue. E aí, eu acho que até, vamos lá, num cenário mais, digamos que perde para o Fluminense, se dá mais um jogo e ele consegue eliminar o Fortaleza. Aí eu acho que ele... Porque eu acho que o ponto-chave mesmo é o clássico, entendeu? Se ele consegue reverter no clássico, aí praticamente ele... É quase como se ele ganhasse mais uns 10 jogos de garantia. Claro que estou exagerando aqui. Até a não ser que dê se ele ganha o clássico, se ele ganha o clássico e perde 4 seguidas, ele tá fora. Aí é diferente. Mas se ele ganha o clássico e mantém esse jogo, e o Ceará continua com esse jogo duro. Assim, não é nem que ganha, né? Tipo assim, ele passa, né? Porque ganhar, ele pode ganhar e ficar de fora, né? Isso, se ele passa, exatamente. Mas se ele passa e o Ceará consegue manter esse ritmo de jogo duro aí, de entregar derrota, dificilmente entregar derrota, sabe? Aí ele vai ficando, né? Vai ganhando aí a sua sobrevida, né? É porque assim, todo treinador, Lucas, tem suas deficiências. E aí vamos até pegar o caso do Dorival antes. O Dorival, por exemplo, teve um momento que se questionava esse 4-3-3, esse 4-3-3 vai dar certo? O Vina jogando de falso 9, tá ok? O Vina jogando... Como é que o Vina vai jogar quando o Peixoto puder estrear? A defesa tá com uma certa dificuldade, toma muito gol. Essa coisa do 4-3-3, os caras que jogam mais à frente não fazem recomposição. Então tinha algumas dúvidas na época do Dorival, entendeu? E com o Marquinhos, que não ele foi queimando logo os cartuchos dele muito cedo, entendeu? Aí já gerou uma desconfiança. E eu acho que vai ter muito torcedor que, por mais que consiga, na próxima semana, superar o Fortaleza, conseguir a classificação, que seria algo realmente muito grandioso, ainda vai ter o cara desconfiado, entendeu? Tipo assim, cara, passamos, mas é o nosso time. O nosso time aqui tá assim. Eu acho que ainda tem muitos do Ceará que, assim, o Marquinhos teria que fazer esse time jogar demais
a ponto de mudar essa... Enfim, é praticamente essa perseguição, né? Como o Léo mencionou. O nome dele aparecer no telão do estádio, o torcedor vaiar, o torcedor não está satisfeito. Então, só ele apresentando um futebol de muito bom nível para realmente conseguir meio que o pessoal dizer assim, não, realmente agora ele está mostrando um bom futebol. E eu acho que o primeiro passo, e olha que tem que dar muitos passos, foi dado hoje. Aparentemente, eu acho que o esquema que ele colocou em campo, o time que ele colocou em campo, é um time que o torcedor gosta, entendeu? Não tem nada de absurdo. Embora, é bom lembrar, né, Léo? Ele, por exemplo, hoje ele não colocou o Marcos Vitor, colocou o Lucas Ribeiro, o que pode indicar que o Lucas Ribeiro talvez permaneça, o que indicava que ele talvez até sairia. É complicado. A gente já contava com o Lucas Ribeiro fora, mas eu espero que essa não opção pelo Marcos Vitor de cara, eu acho que seja mais por contar com o jogador mesmo, assim, pronto, é um jogo mais resolvido, você colocar o Marcos Vitor ali, eu espero que tenha sido por esse prisma. Mas o Marquinhos Santos é bem isso mesmo, assim, ele tem o clássico para se provar, e ele precisa urgentemente entregar vitória na Série A. Assim, urgentemente. O Ceará está com 18 pontos, tem 4 jogos para virar o turno, e pelo menos 2 vitórias aí para você chegar ali a 24 pontos, ultrapassar da metade necessária para teoricamente escapar. É importante o mais rápido possível, assim, o maior número de pontuação no primeiro turno para conseguir virar com mais segurança, assim, porque falta um mês para o Sul-Americano, né? Então é um jogo quarta-feira decisivo, mas que a torcida não conta muito, tá mais na base do épico, do muito bom, do heróico, do que propriamente dito em acreditar numa classificação. É uma classificação que, se essa eliminação vier, ela já foi meio digerida no primeiro jogo. Então, vai ter um foco total a partir de agora na Série A. Então, inclusive, as críticas tendem a aumentar, porque assim, vai ser para onde o funil está apontando. A gente precisa urgentemente ganhar, a gente precisa urgentemente pontuar, a gente precisa urgentemente se descolar da zona, e por isso ele vai ser tão pressionado no que se refere à Série A.